Boa noite a todos que estão chegando aí. Hoje é um momento muito especial para mim, muito, que eu vou ter a oportunidade aqui, tô até chamando ele aqui já, de chamar Arthur Veríssimo, meu amigo, né? Foi desses sonhos que a vida realizou aí. Um dia eu até falei pra Bia, falei, nossa, imagine que legal ser amigo desse cara, né? Imagine que legal ser amigo desse cara. E a vida deu esse presente. Hoje tenho como um cara que eu admiro, continua a minha admiração grande por ele, mas tenho trocado com ele durante muito tempo pelo WhatsApp, a gente conversa, fui visitar a exposição dele em São Paulo, né, do grande Arthur, e foi muito bonito, né, poder ver ele tocando um pouquinho lá no Beco do Batman em São Paulo, né, sendo DJ também. Então foi realmente um grande sonho aí. Eu vou falando um oi para a galera que vai chegando aqui e vou esperando o seu Arthur chegando. Vamos falando um oi para a galera. Olá, Matheus. Bia já está aqui, tão pertinho, né? Está online também. Vamos ver aqui, Marcelão Arruda. Tudo bem, Marcelão? Como está você? Tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelão. Marcelão, se você estiver aí hoje, eu não sei como está o teu momento aí, mas hoje a prosa aqui é boa, é da melhor espécie. O seu Arthur Veríssimo, para mim, um dos caras que eu mais admiro no jornalismo, e de história de vida, né? Não só no jornalismo, como já ele está chegando por aqui, então vai ser legal. Matheus, grande abraço. Deixa eu ver se está tudo bem com o Arthur aqui, se ele está entrando, vamos ver. Cadê? Entra no meu Insta e estou ao vivo. Entra na live. Ele tá chegando aqui. Estou mandando convite para ele. Deixa eu mandar aqui de novo. Arthur Veríssimo. Arthur. Vamos lá, Arthur. Convidar. Deixa eu ver se ele vai vir para cá. Acho que agora deu certo. Vamos ver aqui se vai. Esse cara é top. Grande, Brunão, tudo bem? Lainara, tudo bem, Lai? Tudo jóia, Lucila? Deixa eu ver aqui. Arthur não está conseguindo participar. Deixa aqui, acho que o Arthur entrou agora. Agora vai, hein, Arthur? Acho que agora vai dar certo. Vamos ver se eu convidei ele aqui, se ele consegue aceitar. Aparentemente, aqui já tem um pedido aqui, aceitar. Tá entrando agora. Com vocês! Arthur, eu vou te falar uma coisa. Antes de falar qualquer coisa, eu estava antes de começar a live aqui, chamei minha esposa e falei para ela, falei, viu, você tem alguma recomendação a fazer? Aí ela disse o seguinte, lembra de quando nós estávamos assistindo o Arthur, o que você disse? Imagine que legal poder conversar com esse cara. Imagine que legal poder conhecer esse cara. Então essa live, Arthur, ela é para os meus amigos, ela é para a eternidade, porque fica no digital aí, ela é para um filho que eu ainda não tenho, mas que está chegando. E eu só faço nesse quadro, Arthur, com pessoas que eu admiro intimamente, não é exteriormente, não. Eu tive a chance de te conhecer um pouquinho, então, com muita honra que eu te recebo aqui e agradeço pelo seu tempo de estar aqui junto comigo. Namastê, arro, oxalá, meu querido. Que bom, Rafael. Olha, para mim, esse momento pontual aqui, a gente falando aí com a tua egrégora, junto das pessoas que você ama, e que tem toda essa cordialidade, todo esse campo magnético, eu estou aqui inteiramente à disposição. Deixa eu ver que tem excesso de luz aqui, um momento. Não, mas essa tem que ser iluminado, meu parceiro. Aí você não vai conseguir, não. Pronto. Valeu, Arthur, valeu. Olha, essa é uma prosa boa. E assim, é até difícil de apresentar o Arthur, né? Porque é peregrino, é repórter, é fotógrafo, é autor, é pesquisador, é palestrante, é educador, é jornalista, pô, cara, Pai. E pai, esse acho que é o cargo mais importante aí nesse caso. Filho, né? 3 Porque eu tava vendo. filhos. Exato, cara. E eu tava vendo uma coisa, né, Arthur, sobre, até falando de pai e filhos aí,
a respeito até dos teus pais mesmo, né? Porque a tua família já é um mix do Brasil, já, né? Porque a mãe nasceu no Acre, em Chapuri, o pai em Garanhuns, no Pernambuco. Você nasceu no Rio, mas cresceu em São Paulo. Pô, já tá feita a mistura, né? Então, boa noite, Eu sou, seja bem-vindo. como todos nós, né? Mas eu sou essa frigideira, essa colcha de retalhos de ser brasileiro, né? A gente é um amálgama desse cadinho de civilizações que perambulam pelo mundo. E minha mãe é de Chapuri, a terra do Chico Mendes, né? Sim, Do ícone do ambientalismo mundial. E papai é de Garanhuns, lá do estado de Pernambuco. E eu vim a nascer ali no Poço 6, em Copacabana, mas desde pequenininho eu vim a São Paulo, na região de Santo Amaro, Brooklyn, Alto da Boa Vista, sempre ali pela Zona Sul. A partir daí foi gatilho para poder viajar por esse mundo, conhecer todos os continentes e voltar para locais aonde eu fui realmente muito tocado. maravilhoso, cara. E ó, com essa introdução, deu para ver o quilate do que nós temos aqui. Arthur, eu quando eu fui fazer essas prosas, eu chamo de prosa boa esse momento, né? Aqui no interior a gente chama de prosa, né? Vamos prosear. E eu pensei numa coisa que eu queria fazer, e para começar a aquecer, as primeiras 3 perguntas elas vão ser marcadas, a primeira, por 15 segundos de silêncio antes da resposta, a segunda por 10, a terceira por 5, e depois a gente entra na conversa. E a primeira pergunta, que você vai ter que Se aguardar você 15. tem esse método, se o método é garantido, vamos lá. A primeira, que vai exigir 15 segundos teus, e eu te aviso, fique tranquilo que eu tenho o meu contador, cronômetro online aqui, é o seguinte, Arthur. E eu assisti quase todas as suas entrevistas, tá? Eu fui para todo lugar e falei, cara, o que eu posso perguntar que eu não vi, pelo menos, a galera perguntando e que eu acho, para mim, é uma coisa que... Então, a primeira pergunta, que só pode ser respondida depois de 15 segundos, eu te aviso, tá? Então fique tranquilo, se quiser meditar durante ela, pode fazer. Arthur Veríssimo, o que é a vida, meu irmão? 15 segundos, eu te aviso. Reflita. Está refletido já. Então responda. Então, essa pergunta é bem similar a uma entrevista, porque eu tenho uma memória atávica, né? Eu lido com muito conhecimento, né? Conhecimento acumulado, que a partir do momento que esse conhecimento vai se cristalizando, não ele ficando petrificado, mas ele vai cristalizando, virando um diamante, você vai tendo entendimento. Então me lembrou muito, quem me fez essa pergunta foi o grande Abu Janra, né? Esse foi uma das figuras mais iconográficas Então, eu do estava teatro fazendo a brasileiro. pergunta, me veio ele. Até pelo tom que eu fiz a pergunta, gritou ele no meu Uhum. ouvido. Olha, a vida é pura impermanência, a gente lida com todo esse grau de condicionamentos, né, que a gente tem culturalmente arraigados do período em que a gente vive, por isso é que tem que ter essa possibilidade de você se preencher e conhecer a história das civilizações, do comportamento humano, né? Ter toda essa ideia do que é esse mundo, a fauna, a flora, os minerais do planeta. Mas a vida é um sucessar de impermanência. Tem ego, tem aquele momento em que você é puro vazio, mas aí eu já estou entrando nas searas mais filosóficas, né? Que é isso, a gente vive num período em que tem que se dedicar para si mesmo, né? Então você tem que ter essas visões cosmológicas, cosmogônicas, né? Ter esse conhecimento e você chega numa síntese, que a vida é respirar. Muito bonito, Não, cara. Muito... eu sou
Olha, eu sou treinado. Eu já fiz tudo que é esporte, artes marciais, esgrima, atletismo, muita prática exaustiva de yoga, mas eu me dedico diariamente a exercícios respiratórios. Isso daí, poxa, olha, eu trabalhando, tem um livro fantástico do James Nestor que chama Respirar. Até recomendo. Foi lançado aí há um ano e meio. Ela fez um baita de um estudo, desde os primórdios dos livros sagrados indianos, de Hatha Yoga, e até os grandes atletas de grandes performances, jogadores de basquete, nadadores, e ele nos estudos diz, nos Estados Unidos, 20% da população, que é imensa, o pessoal não respira. É só no tranco. Você pode ver as pessoas. Da garganta para cima. Não. É que não tem essa consciência do ar que entra pelo nariz, né? E que vai se acomodando e que aquece a sua corrente sanguínea. Então, isso tudo, você vai tendo consciência, a tua vida melhora. Nossa Senhora. Eu costumo dizer, né, até para a equipe, quando a gente está trabalhando, eu falo assim, pessoal, percebe, quanto maior o seu problema, mais ofegante você fica na hora que você mais precisava de oxigênio para resolvê-lo da melhor maneira, né? Para o cérebro, né? Não é a prática. A gente, calma, é agora que tem que respirar, né? Respirar quando está tudo bem é relativamente mais tranquilo, né? Tem diversos exercícios. Tem muitos exercícios. Aqui eu também não vou dar uma aula, mas tem eminentes professores aqui no Brasil, em São Paulo, no exterior, no Rio de Janeiro, que estão aí na ativa, e com toda essa história de rede social que tem o lado infernal e o lado do beatífico, que você encontra, vou te dar um exemplo, livros, né? Eu vivi um período, para vocês entenderem, que não tinha tecnologia. Para você mandar mensagem era por telégrafo, 1980 ou 90. Daí começou a vir todas essas redes sociais que isso não existiam. Por isso que a gente vive esse período extremamente dramático da história da civilização. Porque não sabemos o domínio, né? Tem uma facilidade incrível. Não é o fato da gente ser vigiado, isso daí todo mundo já é vigiado há muito tempo, né? Qualquer compra que você faz, um exemplo, eu fui à farmácia para comprar pasta de dente, alguns utensílios de limpeza, daí eles pedem o seu CPF. Mas para que vocês querem saber do meu? Mas para que vocês querem saber do meu CPF, meu? E aqui os dados no Brasil é uma vergonha, né? Aqui já foi tudo, a gente está à mercê, basta ver os golpes que existem, tá vendo? Eu já fui para uma seara do mundo histórico, mas a gente vive, nós somos seres humanos, né? Seres humanos, então a gente tem nossos ancestrais. Imagine como os nossos ancestrais, os Cro-Magnons, os Neandertais, esses viviam em completa sintonia na natureza. Perfeito. Realmente eram pessoas que tinham um estado vegetativo dos órgãos bem atenuados, bem sensíveis. A gente perdeu tudo isso. Por isso que eu estava falando de respirar. Você vê o jeito que as pessoas comem à noite. Nossa, à noite você come e vai dormir. O organismo fica sobrecarregado. Por isso que tem tantas histórias de pessoas viverem mal acordando cedo. Acordar cedo é fundamental. Acordar respirando, com energia, né? Com positividade. Mas existem diversos instrumentos para isso. Perfeito, Arthur. Poxa, é assim, ó, eu vou te ouvir. Se eu pudesse aqui, eu não faria nem pergunta. Eu ficava só ficar falando. Não, pode aí. E se as pessoas olham? Não podem perguntar se alguém aí me conhece, que manda bala, já... Mas eu vou para a segunda pergunta da live.
A segunda pergunta agora dos 10 segundos. Você já andou falando sobre ela. A primeira era o que era a vida. E a segunda, eu pensei muito sobre essas perguntas, tá, Arthur? Eu fiquei refletindo sobre elas. Eu tive a oportunidade, numa época da minha vida, de morar um tempo na Irlanda, lá na Ilha da Esmeralda. Morei um período lá, não sabia falar nada, fui, me matei lá. Não recomendo a ninguém fazer uma loucura dessa, mas fui. E para mim foi uma grande oportunidade de conhecer pessoas de outras culturas, né? Mas, quer dizer, eu peguei um fio de cabelo de uma peruca que você carrega na vida, né? Que é de conhecer o que você conhece. E a pergunta, para 10 segundos de reflexão, apesar de eu saber que você não precisa deles, né? Mas as pessoas não estão acostumadas com esse silêncio e eu gostaria de trazer. É a seguinte: o que é, Arthur, o ser humano? Ou o ser humano? Nós vamos dar 10 segundos, aproveitar para respirar antes dessa resposta. O que é, Arthur? Então, mas isso é pergunta de cientista que você está fazendo para mim, de darwinista. Não, mas não, eu compreendo. Essa questão do que é o ser humano. A gente. Você viu a gente nós aqui no somos, Brasil? a gente tem que. Lá na Índia, né? Você viu a gente na Não, não. África, você viu a gente em todo lugar, né? Não, então, o que é ser humano? O ser humano, a gente está aqui no nosso código genético, a resposta, no nosso DNA. Nós temos todas as nossas referências, a memória coletiva está à nossa disposição, nós perdemos esses dons, esses gifts e talentos. Os nossos ancestrais tinham acesso a isso, né? Por isso que existem trabalhos com enteógenos, com plantas de poder, para despertar fazer limpezas, curas. Isso daí dá uma ativada para você ver o que é o ser humano, né? Porque em palavras, ser verborrágico é muito fácil, é uma grande escapatória. Isso tudo, verborragia, nós temos grandes professores nas universidades, a gente vê muita história desses coaches de 15 minutos, né, com vernáculo. Mas o ser humano é isso, de você estar presente, caminhando no planeta Terra, né, vivendo esse momento histórico, mas nunca se esquecendo desse registro cósmico, né, que a gente está no universo, a gente faz parte, a princípio, do sistema solar. Você vê as referências, todo mundo, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda é Marte, certo? Domingo é o dia do Sol, sábado, né? Então, era tudo distribuído as datas dos planetas do sistema solar, nas referências. Terça é Marte. Então, ninguém sabe mais disso. Pega um horóscopo, poxa, eu sou New Age, eu sou panteísta, eu estou ligado no sagrado feminino, eu faço uma mistura de cultos afro-ameríndios com zen budismo. Criou-se uma grande salada, né? E todo mundo com um tabernáculo, com receitas rápidas, né? Como eu disse recentemente, tem gente que vai para retiro de final de semana para se iluminar. Isso daí é algo que é tão insensato, porque as rotas de iniciação passa por muito sofrimento. Basta ver os grandes clássicos da humanidade, né? A Divina Comédia do Dante. Eu não vou nem falar sobre livros do orientalismo. Perfeito. Um clássico, né? A Divina Comédia. Da Natureza das Coisas, do grande poeta, eu recomendo para todo mundo ler, de Lucrécio. Esse cara, Lucrécio, viveu um século antes de Jesus Cristo, né? Um grego, e ele simplesmente influenciou nada mais, nada menos que Giordano Bruno, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Einstein. Não, então, existe todo esse cordão umbilical da sabedoria perene, como o grande escritor Aldous Huxley. Tem um livro dele que chama Filosofia Perene. Aldous Huxley é um cara fundamental que eu recomendo para todos lerem, que ele tem um livro que é
As Portas da Percepção, né, que é um poema do William Blake, que até o Jim Morrison do The Doors, ele, por isso tem The Doors, chama Aldous Huxley, o último livro dele é A Ilha, mas tem O Céu e o Inferno. Então é um cara fundamental, mas que a mídia raramente traz à tona, né? A gente vê poucos pensadores falando sobre essas figuras universais, né? Como o Castanheda, né? São figuras nevrálgicas, né? Então esse tipo de literatura as pessoas têm que se abastecer. Lógico, é fundamental sair pelo mundo, conhecer o planeta, ter errância, porque você, para virar santo, você tem que pecar muito, e olhe lá se vai virar santo, né? Tem que pecar muito. Santo Agostinho está aplaudindo vocês agora. Muito, muito maravilhoso, Arthur. Obrigado por dividir. Eu anotei alguns nomes aqui. E eu acho que esse tipo de literatura, né, tá falando... Esses dias eu vi um cientista brasileiro que eu admiro muito, o Siddhartha Ribeiro. Eu fui no lançamento de um livro dele em São Paulo, no Sesc, né? Ele está trazendo com o Instituto do Cérebro pesquisas com ayahuasca, com uma série de... Né, o Brasil está na frente desses estudos nessa nova fase, etc. E ele falou o seguinte: a ciência está correndo para comprovar o que esses antigos sábios que você está colocando já diziam, né? Você pega os Vedas lá, o que se falava lá quer dizer, a ciência está correndo para comprovar o que já existia, né? O que já se Não, a dizia. gente tem falta. Olha, sobre plantas de poder, sobre ayahuasca, São Pedro, sobre mescalina, isso tudo, existe uma fartíssima bibliografia. Não é agora que foi descoberto pelos neurocientistas. Os neurocientistas estão ativando, é um trabalho primoroso do Siddhartha. Mas tem uma turma antiga que já revelou sobre isso. Entendes? Como tem Jacques Mabi, que continua nativa na flora, nos contrafortes dos Andes. Ele tem uma clínica que é fascinante, que desde os anos 60 trabalhou com a Madre Teresa de Calcutá. Então são nomes que fogem, né? Tem eminentes, porque houve agora, tem um surto muito grande, né, da demanda, da procura das pessoas pelos estados alterados. Então existe uma grande pagelança urbana, nos grandes centros urbanos de médio e pequeno porte. Isso na Colômbia você não tem ideia como é que é, Rafael. Isso já acontece lá desde os anos 60. Lá é os Tainas, né? Lá na Colômbia é bem desenvolvido. Tinha uma turma de antropólogos, etnobotânicos, de uma universidade americana, não é Harvard nem Cambridge, chama Berkeley, que fica na Califórnia, e os caras se embrenharam pela floresta, desde os anos 50, que chegou no apogeu de um sujeito chamado, agora perdi, Terence McKenna. Esse cara foi inacreditável. E ele e o irmão, o Terence tem 2 livros publicados no Brasil, né? Mas ele e o irmão, o Dennis McKenna, penetraram pela Colômbia, atravessaram as fronteiras, foram para a região do Javari, do Javari, perdão, e conheceram pelo Peru. Ele faleceu em 2001, mas a importância dele foi inacreditável, porque chegou a poucos ouvidos, era numa época que não tinha muita internet, mas os livros foram muito saudáveis, né, para as pessoas que estavam fazendo já essa pesquisa de campo. Então nos facilitou muito. Mas tem um livro que é uma bíblia, que foi lançado aqui no Brasil. Não. Tem o livro do Davi Copenaua e o Bruce Albert, que é A Queda do Céu, que é um livro bem grosso e é fascinante. Davi Copenaua e com Krenak, eles são os 2 grandes eminências do saber da floresta e do saber do homem atual, né? Tá anotado, tem que devorar. Não, tem que ler. Que é a leitura? Vai viajar. Eu que já fui para todos, pela África, pela América do Sul, pela Índia, o Tibete. Pois bem, mas quando você está no momento
cansado, ou não está cansado, qualquer momento, pega um livro. Eu gosto muito de relatos de aventura, livros de estudo. É inacreditável, você fica naquele momento de Satori, de Samadhi, compreende? A conexão total. Então, a leitura é... Porque a gente tem outras coisas, escutar música, né? Ver séries de TV, mas a leitura é algo inigualável. Tem um cara chamado Roland Barthes, da Semiologia, que ele fala, tem um livro dele, pequenininho, mas que é fundamental, O Prazer do Texto, do Roland Barthes, um francês. Mas vamos lá, memória enciclopédica. Eu já anotei um monte de livros aqui, que eu vou ter que depois pedir umas colas aqui, porque alguns eu não consegui anotar. Mas vamos falar de viagem. Eu vou falar de viagem, mas antes eu vou terminar a terceira pergunta de inauguração, e aí nós vamos para as suas viagens, porque eu quero que você fale das trips, das palestras, do que você está rolando hoje aí, que eu quero... Né, a gente já teve uma palestra pela própria Solutudo, né, com a equipe da Solutudo participando, a galera amou. Mas antes eu queria fazer a última pergunta dessa série inicial, porque assim, você fala de país, já falamos de vida, já falamos do ser humano, mas eu queria fazer uma pergunta de verdade, assim, cara, do meu fundo do meu coração. O que é o Arthur? Comida. Está na hora da janta. O que é o Arthur pro Arthur, cara? Porque acho que autoconhecimento é uma busca. E o que você já descobriu do Arthur? Sabe, assim? Porque todo mundo te vê de todos os ângulos. Mas o que é o Arthur pro Arthur? Assim, eu tenho essa curiosidade. Quem é o Arthur para o Arthur? Cara, eu sou uma coxa de retalhos. As camadas vão caindo, vai renascendo outras referências. Eu vou te dizer, agora eu estou num período que eu estou escrevendo bastante. Então, um exemplo, eu estou estou escrevendo, né? Porque eu estou para publicar um novo livro, né? De textos que vão desde 1985 a agora, 2022. Perfeito. Mas eu estava aqui fazendo uma matéria que me foi encomendada para escrever sobre Bali, e sobre o templo de Borobudur, a mandala de Borobudur, que é a coisa mais inacreditável feita pelo homem. Tem até mão divina por detrás. Mas eu passei algumas temporadas em Bali, até morei por um período de 8 meses lá. Eu ia e voltava, e para mim foi resgatar essas memórias, porque pegando os livros, né, sobre Bali, assim, ó, os livros sobre... Aqui, ó, tô te mostrando, esqueceu? Tá? Eu tô querendo anotar que é o da mandala. E comecei a ter ideia, poxa, escrever sobre Borobudur é uma responsabilidade. E eu conversei com a publisher da revista, que é a revista Unquiet, uma revista linda de viagens, e eu... intuindo, eu falei, pera lá, eu conheço gente que já foi para Borobudur umas 10 vezes, que é a Bel César, mãe do Lama Michel, que foi muito próxima ao Lama Gangchen Rinpoche, um turco tibetano fascinante, que trouxe o budismo tibetano aqui para o Brasil, foi um dos introdutores, né? Tem o Sakdo Rinpoche no Rio Grande do Sul. Mas e a Bel, eu entrei em contato, ela está morando na Itália e me deu uma aula hoje sobre Borobudur, e meu texto, né, ficou preciosíssimo, porque são depoimentos tanto dela como da filha dela, Fernanda Lenz, que é uma grande fotógrafa e que já foram por lá, ensinou 8, 10 vezes. Então, eu tive por lá 2 vezes em Borobudur, que é uma mandala, é uma viagem ao túnel do tempo. Aquilo ali é de uma proporção cósmica mesmo. Mas pode ir. Vamos falar. Eu escapei da sua pergunta? Não escapou não. Pô, explicou bem. Assim, acho que ela me trouxe até mais do que eu imaginava. Assim, começou pela coxa de retalho, mas trouxe os caminhos para se encontrar. Você fala, só se você puder repetir o nome da mandala... Borobudur. Borobudur. Pega lá que eu tenho um livro aqui. Ó. Ok. Ó,
É isso daqui, ó. Borobudur. E a mandala é essa coisinha aqui, ó. Tá vendo? Sim, Esse é o maravilhoso, templo. Essa maravilhoso. aqui é a estupa mais incrível que tem no planeta Terra. E ali irradia. Tem histórias externas, internas e Maravilhoso. secretas sobre. Maravilhoso. Ô, Então, Arthur, e a partir disso, eu estou reescrevendo esse meu livro, com auxílio, com a organização da Larissa, que é a esposa do Chico Sá, o grande escritor Chico Sá. Ela está me auxiliando porque é um trabalho de lapidação de joias. perfeito. E eu tenho que ler e revisar os textos. Então, para mim, o dia de hoje, além das tarefas, eu fiz isso, né? Workaholic. É, eu vi textos sobre a Guatemala, sobre Tikal, Sim, sobre o Vietnã, sim, sobre a Serra da Capivara, que eu estive recentemente, eu revisei esse texto onde tem as pinturas rupestres mais lindas do planeta Terra. Está aqui no Piauí, eu recomendo todo mundo ir lá conhecer. Então, para sim. mim, sabe, esse equilíbrio de viver o presente, ver os news, as notícias, toda essa mentira deslavada da publicidade, né? Essas mentiras de 5, 10, 1 minuto, todas essas farsas que a gente vê, mas você tem que mergulhar nessas coisas que são realmente muito prazerosas, que é um belo prato de comida, comer uma fruta, tomar um suco, um chá, um café, ler um livro, namorar, e assim segue a vida. Maravilhoso. E viu, o pessoal já começou a fazer perguntas aqui e vou lhe pedir a permissão para ler a primeira delas aqui, que o Lá vem. Hobbes Baima perguntou o seguinte, ele trouxe a pergunta aqui, ó lá, pergunta sobre as experiências dele com o sobrenatural, tudo no Arthur é sobrenatural, e no Haiti e em Condo, por exemplo. Eu não sei, alguém Não, não, pegou nem um conta. gancho aqui. Codó. Codó. Condó, Condó. Codó. Condó, Condó. Poxa, Foi a Hobbes minha é ignorância brilhante. aí. Hobbes é um cara brilhante, é um pesquisa. Então, Codó é no Maranhão. Codó é a Perfeito. meca da feitiçaria dos cultos afro-brasileiros. Porque todo mundo pensa, acontece muito na Bahia, o candomblé, o Xangô em outra região. Aqui no Brasil, nós temos de cultos afros por volta de mais de 600 diferentes. Então a gente pensa que é Umbanda da Mata, sim, essas denominações, mas é de uma riqueza, essas tradições, essas religiões, esses credos que são brasileiros. E eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá em Codó, no Maranhão, terra do feitiço, onde eu sou muito bem recebido. Mestre Bita do Barão faleceu com 107 anos de idade, isso há uns 2, 3 anos, e sua filha Janaína agora é a rainha, ela que move. Aqui tem festas lá que reúne 2, 5 mil mães pequenas, mães grandes, todas as denominações desse universo fascinante que Jorge Luiz Borges não viveu. Então, e o Haiti eu tive 2 vezes lá. 2 vezes. Caramba. Eu tive uma vez em 99, juntamente com o Christian Cravo. O Christian Cravo é filho de Mário Cravo Neto. Mário Cravo é o maior fotógrafo da história do Brasil. Vai eu desviando, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no bunker dele, nos arredores de Salvador. Aconteceu as coisas mais místicas que vocês possam imaginar. O arquivo dele, ele é o rei do preto e branco mundial do fundo infinito. E num dado. Eu já desviei, eu estava no Haiti, mas eu fui para o pai Arthur, do Christian. eu, por mim, você fica Mas, falando, eu não faço mais nenhuma pergunta, eu fico aqui não, mas o ouvindo, Mário tá Cravo, ótimo. num dado momento, choveu, daí teve arco-íris, passarinho namorando em cima do telhado. Ele falou: rapaz, o que você tem? Você é psicodélico. Eu falei: eu sou rock and roll. Daí a gente se divertindo, ele falou: cara, eu vou abrir um negócio que eu nunca mostrei para ninguém. Eu falei: diga, Máriozinho. Ele me levou ali na vila, né, que ele vivia. Nós chegamos na região dos arquivos, ele abriu uns arquivos de metal e tirou um material. Ele falou: Arthur,
Isso daqui foram fotos que eu fiz no show do Jimi Hendrix, eu tinha tomado 2 LSD. Olha isso daqui, as fotos mais inacreditáveis. Acredito que isso nunca tenha sido exposto. Fotografou Fotos do todos os show do elementais. Jimi Hendrix. Olha onde eu fui chegar. Voodoo Child. Então, o Haiti é inacreditável, porque o panteão do voodooísmo é fascinante. Lá eles têm até maçonaria voodooísta. Caramba, cara. Eu tive então, essa vez com fala voodoo, o povo tem, assim, já tem medo já, né? Fala, ai, voodoo. Não, então, é que nem. São palavras que foram demonizadas. É que nem a palavra Exu. O Exu é uma criatura dentro do panteão afro, é fundamental. Ele que faz a liga entre o superior e o terreno, certo? Sempre quando você vai fazer uma reza, algum trabalho, deve ter pessoas aqui que conheçam, né, os cultos afro-brasileiros, você chama o Exu. Como é na Índia. Daí você vai fazendo as inter-relações, isto é, aonde tem conectividade. Na Índia, você reza sempre primeiro naquele panteão de 10 mil deuses. Você reza para quem? Para quem? Para Shiva? Para... Não! Reza para Ganesh. Ganesh, né, também. Sim. Ganesh é para abrir caminhos. O Ganesh é filho de Shiva e de Parvati. Sim. O panteão hinduísta é fascinante. Todos lá tá os deuses masculinos, mas por sua vez tem suas consortes femininas que chegam a ser superiores a eles. O fato dessa história, por que Ganesh tem cabeça de elefante? Né? Ninguém sabe o porquê, eu conto já já. Tem que ficar na live para ouvir. Porque... É uma história longa. É uma história longa e eu estive no local aonde Ganesh foi cortada a cabeça dele, no Monte Kailash, em Gaurikund, na Lagoa de Parvati. Monte Kailash. E vou emendar uma pergunta que talvez leve um pouco para o Monte Kailash, não sei. A Bia, aqui, minha esposa, inclusive, entrou aqui e me fez uma pergunta para ela também estava aqui. Ela falou, Arthur, qual foi sua maior experiência espiritual? Eu falei, vixe, Bia. Mas você falou muito do Kailash como algo que todos deveriam, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, conhecer, né? Todos assim, né? Quem sentiu o chamado, quem perceber, mas como algo muito sagrado, né, Arthur? Mas o Kailash é uma outra instância, não é que eu seja o tal, que é isso, mas isso é acumulação de méritos. É fundamental ir em festas de transes incríveis no Brasil. Como eu falo, olha, o Círio de Nazaré é fundamental você ir lá para Belém do Pará na época da festa da Nazinha e ir para a corda, segurar aquela corda, certo? Que você vai ver o que é o cordão umbilical com o divino. Mas eu tenho festas fantásticas. A festa, a gente estava falando sobre cultos brasileiros, tem a festa em Rio Vermelho, em Salvador, a festa de Iemanjá é a joia da coroa. É fascinante ter uma experiência com 2 milhões fiéis, curiosos, né? Eu tive a oportunidade, na época eu estava filmando a série Na Fé, né, que foi para Discovery, e eu estava ali com Carlinhos Brown ainda. Carlinhos Brown é um gênio. Tem pessoas que a gente nota, lógico, o cara tem ego, o cara se acha um pavão. Não, as pessoas são iluminadas, não tem mais como. É você que está projetando alguma coisa que te incomoda do trabalho incrível que... Carlinhos Brown é um cara que eu admiro. Eu também. Eu também. Uma coisa que você falou, né? Às vezes incomoda porque o brilho é intenso, né? E se você está muito na sombra, o brilho ele incomoda, né? Seja ela mas essa história de sombra e luz, isso é um grande equívoco que existe. Porque, poxa, essa história, há gente que é muito luminosazinha, gente que é toda só do bem. Não, eu prefiro muito mais estar do lado de uma pessoa de sombra do que de uma pessoa de muita luminosidade. Pagando uma que tem amplo conhecimento da vida. Compreende? O cara que está na sombra está lá no Vale Profundo, São João da Cruz, tá entendendo? Está lá no Vale Profundo, né, da alma. As pessoas, elas são equivocadas. Essa história sobre a procura do bem-estar,
de todos esses aplicativos mentirosos. Isso daí é uma grande farsa, é um grande negócio. Conta mais. Porque agora você foi num ponto, Não você foi conta mais, Arthur, você não, foi lá basta da onde? ver. Não, basta Conta ver a mais. saga de São Francisco de Assis, de tradições cristãs, né? Basta ver a saga desses homens santos, o de Buda. Vai, um exemplo, Buda. O Buda era um príncipe letrado que vivia confinado, só tendo as coisas mais especiais, as comidas, as músicas, as bailarinas. Daí ele estava bem desconfiado de que aquele não era o mundo real. O que ele fez? Se disfarçou e foi para as ruas. Daí tem toda aquela sucessão de fatos, né? Viu uma pessoa morrendo, viu o mendigo, o leproso, e aí foi. E a vida dele se transformou num exemplo em que a gente pode utilizar na nossa vida. Eu aprendi bastante porque eu tive a oportunidade de estar em todas as cidades sagradas de Siddhartha Gautama, do Buda, né? Aonde ele se iluminou, aonde ele morreu, aonde ele nasceu, né? Então, e pela convivência, pela relação de conhecer um pouco do budismo, né? Principalmente o budismo tibetano. Me encanta o budismo tibetano, nepalês, né? Mas o budismo tibetano é algo único, aonde que realmente você encontra ensinamentos, certo? Tem grandes trucos aí, Chogyam Nyingma Rinpoche, tem o Lama Michel, aqui do Brasil, que também não vive aqui, mas nós temos um lama brasileiro, de grande respeitabilidade, mas tem outros, né, que estão vivos, né, Tranco Rinpoche, Serkong Rinpoche. Rinpoche é um título, né, que é dado a todas essas... E o Rinpoche básico é o Guru Padmasambhava, que ele introduziu, que era um indiano, o indiano era do norte, ali daquelas regiões próximo, Paquistão, Índia, e ele no século VIII, o Guru Padmasambhava, que foi dar um equilíbrio, porque o Tibete vivia com reinos, era só guerras, guerras e feitiçaria. Se eu não gostasse de você, eu fazia chover granizo aí em Botucatu. Agora, se eu gostasse de você, eu fazia os feitiços para só ter florescimento, só ter abundância, né? É isso. Mas ele chegou para fazer todo esse equilíbrio, o Guru Padmasambhava, e veio toda essa maravilha que são as linhagens do budismo tibetano e o Dalai Lama, sua santidade, 14ª reencarnação, é o líder político e religioso do Tibete. Ele faz parte de uma linhagem que chama Gelupas. Todo mundo não tem ideia do que é. Tem outros líderes do mesmo corpo e respeitabilidade que o Dalai Lama, como o Karmapa, que é da linhagem Karma Kagyupa, que eles usam barretes vermelhos ou pretos. Então você vai conhecer, tem os Nigmapas, os Sakyapas, os Kadampas, são essas 5 principais linhagens do budismo. Então, quando você começa a estudar isso, você vai querer ver William Bonner na televisão, você vai querer ver esse sacrifício que acontece nos telejornais, mas nem de forma alguma. Então, ter acesso, né, e ficar confortável tomando esses banhos de sabedoria é fundamental na vida. Maravilhoso, maravilhoso, Arthur. Eu fico pensando aqui, né? Porque quando você começa a falar, é como se vai aparecer na minha frente um monte de pelo. Só que cada pelo que você puxa sai um urso. É tanto conhecimento para ir atrás que a pergunta é assim: por onde começar, Arthur? Vamos supor que quem está assistindo a gente aqui é leigo, tá nesse mundo, tá vendo o William Bonner, que é a realidade da maioria, a realidade minha, durante muito tempo, ainda piso na Não, bola. eu fui até generoso com o William Bonner. Sim, certo? Ele representa, né? Não pela pessoa em si, mas não, ele tem uma representatividade gigantesca dentro da população brasileira. Agora, sim, primeiro passo, porque você teve um começo, e o começo né, deve ter um contexto, mas você teve a chance de encontrar uma escola, né? Eu particularmente, tenho um carinho grande pelos aprendizados do Osho, né? Eu tenho livros aqui atrás.
recomendaram muito. Tem um livro dele chamado Coragem, que, cara, a hora que eu tava mais no lodo, com depressão, com aquele livro me deu sabe, um suspirinho, assim, de eu falar, ai, cara, continua. E eu queria que você falasse duas perguntas aqui, que é assim, para quem tá totalmente fora e tá vendo agora você falar e o cérebro tá começando a dar aquela... Por onde começar? E eu também queria ouvir sua opinião sobre o Osho, sobre, né, o aprendizado, o que você teve, qual a tua visão sobre isso, assim. Tô começando agora, Arthur. Sou o menino no telhado vendo as moças, né? Que nem aconteceu, eu vi a história do seu contando, tendo acesso pela primeira vez. Como que eu entro para esse mundo de tanto conhecimento, de tanta beleza, com essa vastidão de possibilidades? Por onde começa, Arthur? Por onde... Não, você falou que eu subi em cima do muro, mas essa história é baseada na vida de Krishna, né? Krishna aprontava muito. Krishna, todo mundo pensa, tu tem uma visão também completamente errada. Krishna, primeiro, é uma das reencarnações de Vishnu, né? Lord Vishnu, poxa, os Vaishnavas são incríveis, porque todo mundo fala muito de Shiva, os Nagababas, os Sadhus, que eu tenho uma grande ligação. Eu faço parte de uma ácara indiana, mas eu ando no disfarce, eu não tenho os dreadlocks, os cabelos longos, a barba. Isso cabelo eu deixei com meu filho mais velho. Terei, oi? Cabelo branco eu também jamais terei. Não, não é cabelo branco, cabelos longos, né? Os não, é que quando você for para a Índia, quando você tiver uma oportunidade, ou qualquer um que está aqui acompanhando, você vai tomar, não é Rock in Rio, não é show do Corinthians versus o Flamengo, não é um show de música sertaneja, que é legal, tudo isso, certo? Mas é de uma outra dimensão você ir num Kumbamela e ver uma parada vindo uns 40, 50 mil homens nus, com os cabelos longos, com cinza nos corpos, com os tridentes de Shiva e vibrando, gritando Har Har Mahadeva, Har Har Mahadeva. Você fala, que é isso? Que mundo é esse? Que é isso? Você viaja a um túnel do tempo, né? Daí você vai descobrindo que é um momento de celebração coletiva e que tem um alinhamento aonde Júpiter, a Lua e a Terra se alinham, daí as águas ficam realmente potencializadas. É incrível, eu vi milagres, as coisas acontecendo de pessoas no estado... É um pátio de milagres. Tem uma área que é só de pátio de milagres, as coisas acontecendo, é uma bancada de pelo menos uns 50 mil Dr. Fritz, certo? Fazendo as operações do Chico Xavier da Índia. A Índia é o berço de tudo isso. A Índia, a gente fala o fulano é guru, lá não é que seja uma fábrica de gurus, mas é uma tradição que acontece há mais de 4 mil anos. Então, no Kumbh Mela, que reúne 70, 90 milhões de pessoas, você tem por volta de uns 50 mil gurus mesmo. Certo? Da Vedanta, de diversas organizações. Processo, não é que foi no final de semana, eles passaram por um processo, eles ansiaram por aquilo que você estava falando, né? É diferente também, porque a gente tem esse pensamento nosso já culturalmente, não conservador, mas ele é alinhado com o nosso entorno. A gente não tem essa percepção do que a gente tem uma tradição judaico-cristã com elementos afro, né? Agora aprendendo um pouco que está vindo à tona sobre a Amazônia, as pessoas tentando entender um pouco mais sobre os índios, né? Sobre índios não, os indígenas, né? As etnias indígenas aqui do Brasil, que é fascinante. Mas na Índia a coisa acontece há milhares de anos. As organizações falam, o cara é um sadhu, é um errante. Sim, a maioria deles abdicou dos bens materiais, mas tem celular, né? Com a tecnologia agora. Mas tem outros que vivem em cavernas isoladas. Então, com esses sujeitos, você aprende muito só estando no silêncio. Nossa. Só da presença. Ramana Maharishi, acho que alguns já devem ter ouvido falar, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas esse é uma pessoa que sempre esteve presente no meu coração, nos silêncios, a biografia dele. Então, sempre você traz Ramakrishna também, né? O Lama Govinda. Tem pessoas que fizeram toda essa trilha da espiritualidade e te dá um reforço.
compreende? Não é ficar procurando coach de mídia, guru da nova era, não. Esses caras têm uma cauda histórica que é o Pará-Pará. O que é o Pará-Pará na Índia? É de receber o ensinamento do guru anterior e aí vai. Diferente do Tibete, o Dalai Lama. O Dalai Lama é a 14ª reencarnação daquele cara que começou no primeiro. Compreende isso que eu digo? Então você vai tendo essa... que nenhum é um jogo de basquete, o outro, em miúdos, né? O outro é um jogo de futebol, de vôlei, mas que todos é um conjunto, né, de crenças e aspectos religiosos. Que isso tem um cara que foi fundamental na minha vida, você falou do Osho, mas para mim ter um entendimento dos estudos religiosos e espirituais, um dos meus gurus chama Mircea Eliade. Esse cara, ele tem um livro que é a Yoga da Imortalidade, pela editora Palas Atenas, que todos têm que ter, quem lida com Yoga, Ayurveda. Pô, no mundo tem pelo menos, a palavra Yoga está ligado a pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, tá? Num planeta de 8 bilhões de habitantes. A Yoga é algo inacreditável. Por isso tem diversas linhas, tem a Yoga de práticas de respiração, mas eu sou um yogi, é isso. Você perguntou tanto o que é, eu sou um yogi. Pronto, não sou jornalista, fotógrafo, nada. A Sara tá aqui, ela escreveu um negócio, eu tô igual, tá, Sara? Não sei se te conforta. A Sara escreveu assim: estou me sentindo ignorante. 2, tá, Sara? Não tem como conversar. E graças a Deus, é uma delícia. O que eu queria tá sendo realizado, porque não tem coisa mais gostosa do que se sentir assim, cara. Porra. Mas isso tudo é uma dedicação, viu, Rafael? Isso daí é uma dedicação de estudo, né? Tem gente, poxa, eu tenho um respeito absoluto em médicos, em advogados, em todas as pessoas que se dedicam profundamente àquilo que fazem, arquitetos, né, neurocientistas, a toda essa gama dessa paleta gigantesca de 360 graus que o ser humano pode oferecer e colaborar com o próximo. É isso. A minha função é dar um discernimento para as criaturas. Porque, olha, eu já me perdi muito. E quando você se reencontra, daí você se perde novamente. Mas quando vai percebendo que tem determinados ingredientes desses grandes sábios, dessas civilizações que tiveram suas quedas, seus apogeus, né? E você utiliza esses detalhes, desde a culinária, né, o modo de enxergar a cosmogonia desses povos e as práticas, né? Por isso é que a yoga é fundamental. Nossa Senhora, Arthur. O Arthur, olha que como é a coisa, cara. Eu tenho mais 6 minutos de Arthur, só o Instagram, o tempo, ô Costa. Não, então, pega, ó, deixa eu dizer aqui para todos, ó. Eu, ao longo da minha vida, né? Você falar agora. Não, ao longo da minha vida, eu sou jornalista, escrevo, faço documentários, porém, tá aí as nossas conversas, eu finalmente, desde 2010 eu faço palestras, mas em universidades, em centros acadêmicos, algumas empresas de renome, mas agora eu estou fazendo palestra mesmo para inspirar, para chacoalhar as pessoas, trabalhar mesmo com o emocional delas, e eu estou aí à disposição para fazer as minhas palestras, tá? Tem filmes, é um storytelling, é um filme em que vocês vão transbordar de alegria. Oi? Você falou que está terminando de lapidar aí, que é Já está. A jornada... Não, como planejar uma jornada épica. Maravilhoso. Mas para fazer uma jornada épica, você tem até... no hinduísmo é sadhana. Você tem que ter a tua vida rotina, não a vida rotineira. Então eu já começo a vida diariamente fazendo uma jornada épica, que é lavar a louça. Lavo a louça com água quente, não vai para máquina nenhuma, vai nas minhas mãos, compreende? Tem que ter asseamento. A vida de um yogi, como a casa de vocês, os cantos prediletos, a gente tem que estar sempre arejando, botando essências, perfumes, deixando a vida
pelo menos no nosso ao redor, bonita. Aí fora a gente encontra um monte de situações que nos incomodam, né? A gente vai se adaptando. Mas dentro de casa, deixa tudo florido e perfumado. Colorido eu já comecei, ó. Eu estou vendo aí, você está high-tech. Não, mas foi eu que pintei. Eu que pintei. Passei uma tarde, um dia inteiro aqui, 2 dias pintando para me conectar com algo. O Arthur, a gente contratou o Arthur na Solutudo para uma convenção, uma palestra, e foi maravilhoso, né? E aí, assim, e o pessoal fala, palestra do que? Cara, o que as empresas mais precisam? O que as pessoas mais precisam? Porque empresa nada mais é do que gente. Precisa de inspiração, precisa de experiência, precisa sair da caixa. E aí é aquilo, você vai sair da caixa com quem dormiu nela, né? E vive nela. E acho que se tem um cara mais fora da caixa que eu conheci nesse planeta na minha vida, tá aqui na minha frente, né? E eu sou orgulhoso demais de ter tido a chance de te conhecer. E eu vou deixar aí esses últimos minutos, Arthur, para você deixar uma mensagem, tanto sobre o seu trabalho, como para o mundo. O que você quer dizer para os meus colegas? Foram centenas de pessoas que passaram por essa live, tá? Ó, eu tive a felicidade de estar com o Dalai Lama, né? Lógico, a gente tem uns que tem uma antena, que se antenam com o Papa, mas como figura iconográfica, eu já tive a oportunidade de estar com a Madre Teresa de Calcutá. Isso foi em 94, estava atrás dela, ela faleceu em 96. Mas nessa época eu tinha bem... Continuo tendo disposição, mas eu pegava aqueles trens terríveis pela Índia, viajava sozinho. Depois é que as coisas melhoraram, melhoraram no sentido de captação de mídia, onde eu viajava com 2, 3 câmeras, com produtores, mas sempre tinha situações de viajar sozinho. Viajar sozinho, tem um grande viajante que eu sempre admirei, falecido, Brush Chatwin. Ele foi até a Patagônia e ele viajava sozinho. Daí eu comecei a experimentar essa história de viajar sozinho. Realmente, os frutos são inacreditáveis, porque você fala, percebe a pedra, conversa por telepatia com as pessoas e de qualquer idioma. Isso é fundamental, você vai abrindo mesmo essa sua receptividade. Isso é fundamental, por isso que a viagem, né, é algo muito estimulante na vida das pessoas. Mas então, voltando ao Dalai Lama, para o mundo falta contadores de histórias. A gente encontra muita gente leviana, oferecendo uma cesta que é só de flores de plástico. Então, fique atento nesse cesto de flores, onde que vocês... Às vezes o perfume pode ser até né, forjado. Mas dá para saber o que é uma flor verdadeira do que uma flor linda de plástico, né? Então é fundamental vocês terem mentoria, né? Principalmente os temas dos estudos de espiritualidade. Eu converso com muitas pessoas, indico livros, dou umas dicas de caminhos de peregrinação, mas é fundamental você montar o seu arquivo bibliográfico, entendeu? Tem umas belo de um acervo. Que vira e mexe, você puxa aquele livro e a coisa vai longe. Ó, eu estou para levar um grupo para Katmandu, no Nepal, depois eu mando todas as informações para vocês. Isso vai ser uma viagem de 10 dias. Não, Katmandu é inacreditável. Minha cidade, Katmandu é minha cidade predileta. Todo mundo fala, Arthur, eu vou para a Índia, eu também, Rishikesh, Varanasi, que eu vou para o sul, eu vou para Mumbai. Não, eu depois que vim a descobrir, eu já tinha estado na Índia umas 10 vezes. Quando eu descobri o Nepal, eu voltei 15 vezes. Sim. Sou encantado pelo reino do Nepal, e ali é o mix do hinduísmo, budismo, toda essa parte da bruxaria dos Himalaias. Ali é realmente um menu de espiritualidade. Perfeito. Arthur, eu tô com medo de acabar essa live sem você falar. Vai acabar. Você vai ter que falar da cabeça de Ganesha antes que acabe. Nós estamos aí no minuto final. Puta, queria... cabeça do Ganesha! A cabeça do Ganesha. Obrigado, meu irmão.
gratidão, sou seu fã, que Deus te abençoe e te ilumine, que todas as energias positivas desse planeta permitam que essa energia sua se propague planeta fora. Agora fala do Ganesh. Então, a história do Ganesha é o seguinte, em miúdos, né? Eu vou ser muito breve, não vou ser um professor de Vedanta aqui, né? Pois bem, Shiva tinha ido para o cosmos e nas batalhas dele, ficou durante um período secular, e quando retornou, ele deixou Parvati grávida. Só que Parvati teve o bebê por si mesma. E deixou ele de guarda em Gaurikundi, que Shiva e Parvati moram no Monte Kailash, no topo. Antes de existir religião, há 60 milhões de anos, essa montanha foi o Big Bang quando surgiu o Himalaia. Então é a montanha mais sagrada do mundo. Está em todas as escrituras sagradas do budismo, hinduísmo, jainismo, das seitas xamânicas, para vocês entenderem. Tem um lago, a representação do Yin Yang vem do lago Manasarovar e dessa montanha que é o Kailash, né? A montanha representa o falos e o lago representa a vagina. Então ali morava, lá no alto, não nesse o lago maior que é Manasarovar. Disso Shiva chegou dessas batalhas cósmicas, tinha um jovem guerreiro na porta, ali na lagoa, falou, por onde está Parvati? Parvati está descansando. Ele falou, eu já vou ver. O jovem guerreiro, que era o filho, se defrontou, Shiva cortou a cabeça do próprio filho. O que aconteceu? Parvati acordou e falou, o quê? Vou destruir o universo. Vou acabar com isso. Shiva, apavorado, o corpo ainda estava vivo do jovem sem cabeça, ele desceu para a planície indiana, pegou um elefante recém que tinha acontecido um acidente, trouxe a cabeça e colocou no corpo do filho dele, que era o Ganesha. Daí que é isso, essa é que é a história do Ganesha. Tem outras histórias, mas essa é a número 1. Nossa! Agora, Shiva tem outro filho. Shiva tem um filho chamado Murangan. Não, Shiva tem um filho chamado Murangan, que esse filho é incrível. Eu fui na festa dele na Malásia, que é uma festa onde as pessoas fazem autoflagelo subindo uma escadaria em Kuala Lumpur, que chama Batu Caves. Isso está no meu livro, no Gonzo, um livro que eu publiquei em 2014. Tá bom? Tá acabando o tempo. Acabando. Gente, eu quero agradecer vocês todos que estiveram aqui assistindo com a gente. Arthur, o ideal dessa live era eu ficar quieto a live inteira e você falando do que você quisesse, ia ser uma delícia. Mas eu tentei tirar algumas coisas e agradeço, né? Porque acho que o que eu queria era dividir pessoas que eu admiro, de dentro para fora, com os meus amigos, com a internet, trazer para a internet, para esse veículo, coisas, que são boas. E você, mais uma vez aqui, exalou um perfume de consciência, de conhecimento e com a humildade que lhe faz sempre presente. É uma honra ter você e poder te mandar mensagem, às vezes, receber mensagens tuas. Essa foi uma das coisas mais bonitas que me aconteceram em 2021, 2022. Minha esposa está aqui assistindo, ela sabe que é verdade. Eu, toda vez que chega uma mensaginha sua, eu dou uma suspirada e falo, cara, que gostoso. Então, eu agradeço, viu, pela amizade e pelo aceite do convite aqui. Eu estou aí prontinho aí para ir para sua região de Botucatu e arredores e para fazer uma show lestra aí para vocês, tá? Organiza aí você junto com os empresários, com toda a corte, com toda a mandala, e eu vou para aí. Tá facinho, tá bom? Tá feito, tá bom? Só vamos combinar a data. Valeu. Tá chivelê. Luz para você. Um grande abraço, irmão. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo, Arthur. Pessoal, tem livro do Arthur, tem palestra do Arthur, tem curso do Arthur que nós compramos de jornalismo também. E depois eu vou deixar um monte de link aqui para todo esse material do Arthur, inclusive o contato para palestra, para quem dos meus amigos assistiram aqui. Olha lá, vem para Botucatu, entendeu? Tá feito, irmão. Um grande abraço. A prosa tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.